Para impedir outros atos. Agora, nessa célebre ação da Lava Jato, tem muitos casos assim dessa ordem. Quer dizer, pessoas acusadas porque indicaram uma outra pessoa para um determinado lugar na administração da Petrobras e são indiciadas porque indicaram uma pessoa. Espera aí, eu indiquei a pessoa, onde é que está a minha relação com a lesão jurídica? Onde é que está o dado empírico? Mostrar que a minha indicação está vinculada à corrupção do sujeito. Daí é um problema. E agora, mais ainda, nessa chamada de compliance, que o nosso amigo Silveira gosta muito, né? É um problema sério. As empresas que se criam deveres dentro das empresas, que são deveres pelos quais as pessoas, empregados das empresas, devam executar, devam cumprir, para evitar determinados desastres para outros ou para a própria empresa. É um problema muito sério, porque não há identificação exata de uma materialidade. Por exemplo, um exemplo interessante, olha só. Constitui delito, está previsto na lei brasileira, pouca gente sabe, alguém comunicar ao mercado a existência de um fato relevante que possa influenciar a cotação de ações. Olha só. Isso aconteceu no caso do Eike Batista. De que maneira? De seguinte maneira. Descobriu-se um posto de petróleo. E aí, os engenheiros da empresa comunicaram à diretoria que esse posto de petróleo tinha uma capacidade X. Mas depois se verificou que essa capacidade X não era exatamente correta. Houve um assotamento na explicação. E a diretoria comunica ao mercado que havia sido descoberto um posto de petróleo com uma capacidade X. Segundo as afirmações, é de que esse fato de comunicação de um fato dessa ordem constitui um fato relevante, capaz de influir na cotação de ações. Mas imaginemos que esse fato relevante não tenha influído em nada na cotação de ações. Esse é o problema. Nós não temos uma lesão de um dado concreto, nós temos apenas a informação no mercado da existência de um fato relevante capaz de produzir uma alteração na cotação de ações. Isso é um dado interessante porque mostra que o bem jurídico se flexibilizou de tal forma, se espiritualizou de tal forma, que não se dá para identificar qual é o bem jurídico violado aí com essa forma de incriminação. Qual é o bem jurídico? É o interesse dos acionistas da empresa? É o interesse do mercado, da Bolsa de Valores? É o interesse das pessoas que negociam na Bolsa de Valores? Dos corretores? Mas o interesse, afinal de contas, é bem jurídico ou não é? Ou é apenas uma manifestação subjetiva em relação a expectativas? Olhem que ficou difícil de identificar seu bem jurídico com essas formas de incriminação. A tal ponto de que, voltando à escola de Frankfurt, as pessoas entendem que não dá para mostrar, para estabelecer critérios de incriminação dessa ordem e caracterizar um ato ilícito somente por esses dados que são puramente abstratos, mas que, por isso mesmo, esse direito penal empresarial, ou esse direito penal financeiro, esse direito penal da Bolsa de Valores, não poderia ser um direito penal, porque estaria em contraposição aos fundamentos do direito penal real. E deveriam constituir todos esses dados uma outra forma de direito, seria o direito penal, o direito de intervenção, que deveriam ser ali, então, disciplinados e passíveis das consequências ali previstas e que não seriam consequências penais.
outro lado, também tem um outro dado importante. Quando nós concebemos a teoria do injusto, nós não podemos também desvincular a questão do injusto e suas consequências mais imediatas para a pessoa humana que vai sofrer essas consequências. Por exemplo, todo mundo fala hoje que a pena é indispensável para a diminuição da criminalidade ou para a contenção do processo criminalizador. Na verdade, não é, mas se fala isso e se acredita nisso. E, por outro lado, se acredita em outra coisa também, é que a pena, hoje, ela pode ser melhorada de tal forma que deixe de ter as consequências aflitivas que normalmente possa produzir. O nosso amigo Fabrício Franco, né, dizia assim, mas tem um dado aí, esse é o problema do contexto, né? As expressões linguísticas não podem estar longe do contexto. Tem um dado de contexto que é fundamental e que ninguém que trabalha a teoria da pena leva em consideração. É que, de qualquer maneira, seja a execução da pena rigorosa ou branda, seja de causar grande sofrimento ou de apenas restringir alguns direitos, tem uma característica que ela não perde jamais, que é a humilhação que sofre o condenado. Então não adianta. E a humilhação que sofre o condenado, diz o Fabrício, impede qualquer forma de recuperação dessa pessoa. Impossível. A humilhação destrói a pessoa na sua personalidade e, consequentemente, aí não dá mais para recuperar. Nunca mais. Então, consequentemente, daí está a teoria do injusto aplicável em consonância com a pena. Por que eu digo isso? Por causa do seguinte. Porque, modernamente, a individualização da pena ela está vinculada à concretude do injusto. Porque o injusto não se faz concretizável apenas com a violação da norma. É que essa é uma ideia puramente abstrata e muito, assim, singular. É que o injusto às vezes, ele produz mais dano ou menos dano. Ele tem a facilidade de ser produzido por meio da contribuição da vítima. Ele tem também alguns elementos de cooperação de outras pessoas. Geralmente a pessoa não trabalha sozinha, trabalha em conjunto com outra, ou em coautoria, ou em participação, ou nem em participação mesmo, mas com certas conivências que não caracterizam participação. Então, esse injusto é que vai influenciar na individualização da pena. Quando o artigo 59 fala das consequências do crime, vai verificar justamente esse injusto real concretizável. Portanto, é fundamental também, quando eu analiso o injusto, eu analise as consequências que esse injusto irá produzir na individualização da pena. Se eu não tomo em consideração essas consequências do injusto, eu estou apenas elaborando uma teoria penal que serve muito bem aos preceitos de assegurar o enunciado de ação típica de juiz culpável, nada mais, e me satisfaço com isso, sem nenhuma outra indagação maior. Mas quando eu tenho em vista que o injusto influencia diretamente a individualização da pena, eu tenho que ver exatamente que as consequências desse injusto também afetam a própria estrutura psíquica do sujeito que vai ser o seu protagonista. Bom, voltando um pouquinho aqui agora à teoria do injusto. No funcionalismo, Jacob veja uma característica muito interessante. Jacob, inicialmente, ele analisava a teoria do injusto com base naquilo que eu falei, com base na assegurar a estabilidade da norma e, consequentemente, assegurar a confiança dos cidadãos na estabilidade da ordem jurídica. Essa é a ideia da sua teoria inicial. Em 1985, ele profere uma conferência em Frankfurt, no famoso seminário de penalistas alemães, que se realiza a cada 2 anos. Então ele profere a conferência e ele mostra quais eram
os problemas do direito penal contemporâneo. E ele analisa alguns problemas. Ele diz que no direito penal contemporâneo, tal como acontece com o Supremo Tribunal Federal agora, se flexibiliza tudo. Por exemplo, já não se sabe mais o que é que constitua o início da execução de uma ação típica, porque se supera a teoria formal objetiva de Belling por outras teorias material objetiva, teoria subjetiva, etc., e que diluem a separação entre o que constitui o início da execução e o que não constitui o início da execução. O que constitui ato preparatório, o que constitui ato executivo. E também mostra nessa conferência que há muitas legislações que punem ato preparatório. Lamentavelmente, nossa legislação mais recente pune os atos preparatórios de atos terroristas. Que é uma barbaridade, uma monstruosidade. O que é ato preparatório de terrorismo? É um problema. E o pior é o seguinte, né? Pune o ato preparatório do terrorismo com pena mais grave do que a tentativa do crime de terrorismo. Olha só. Essa lei é inconstitucional, que viola o princípio da proporcionalidade. Eu não posso punir um ato preparatório com uma pena mais grave do que a tentativa. Isso é um absurdo. Está na lei brasileira, né? Lamentavelmente. Bom, e vigente. Então dizia, pois é, agora as leis começam a punir os atos preparatórios. As leis começam a conter exageradamente crimes de perigo abstrato. Não há, então, a identificação concreta do perigo para o bem jurídico. E a noção de bem jurídico, que não adota, assim, essa, então, é inservível, porque ela não pode conter o poder de punir. Isso em 1985. Daí dizia que esse direito penal, olha como é que se inicia uma transformação do pensamento, que esse direito penal, que pune atos preparatórios, que eleva os crimes de perigo abstrato como o elemento modelar da ordem jurídica, que, inclusive, conduz a ampliar o âmbito dos crimes homicídios. Tudo isso, segundo ele, constituiria um direito penal do inimigo. Um verdadeiro direito penal do inimigo. Um direito penal que passava por cima dos direitos da cidadania. Depois, posteriormente, em 2004, ele disse, não, o direito penal do inimigo existe mesmo, e é fundamental que exista, porque esse direito penal do inimigo agora é essencial para conter determinadas manifestações de criminalidade. Por exemplo, o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. E aí, diz ele, esse direito penal do inimigo que flexibiliza a norma penal é adequado a reprimir essas infrações. Então, de uma conferência que apenas retratava descritivamente o que acontecia com o direito penal, que poderia ser tratado até como criticamente, ele estava fazendo uma crítica à transformação da ordem jurídica. Não. Ele, na verdade, pegou essa crítica, ou a crítica fictícia que ele faria, e transformou numa verdade real, dizendo que é isso mesmo, que o direito penal do inimigo existe e é necessário que exista. Mas vejam como é que ele caracteriza essa ideia do direito penal do inimigo. Ele caracteriza a ideia do direito penal do inimigo modificando a estrutura do injusto penal. Essa ideia da confiança na ordem jurídica, ele mostra que não pode ser aplicada essa ideia da confiança na ordem jurídica a determinadas categorias de pessoas.